Papo em Dia vai conversar com vocês hoje sobre CPI do Covid. Mas antes, você já sabe, vai lá, dá um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos e ajuda a gente a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Bom, meus amigos, muitas dúvidas estão sendo encaminhadas para mim, perguntando sobre o que é uma comissão parlamentar de inquérito, se essa CPI do Covid se reveste de caráter puramente político, se ela tem a intenção de derrubar o governo, quais são os seus objetivos. Eu procurei não me manter muito a par do que está acontecendo, porque eu não acredito muito nos desdobramentos de uma CPI de forma efetiva. Não é que ela não tem importância, mas eu não acredito que resultados legais possam decorrer dela no Brasil. Apesar de que sabemos que politicamente isso já interferiu em algumas situações, como por exemplo o impeachment do ex-presidente Collor. Então, mas é muito desagradável, porque os nossos políticos, os nossos parlamentares, eles são pessoas, na sua grande maioria, mal educadas, pessoas negligentes, pessoas que usam esse momento para fazer política de forma eleitoreira. Muitos estão ali gravando para dizer no ano que vem, nas eleições majoritárias, que participaram, que são pessoas impolutas, quando todos nós sabemos que, na sua grande maioria, são verdadeiros canalhas, pessoas que não têm capacidade sequer para trabalhar no mercado privado e ficam se locupletando dentro desse quadro político horroroso que o Brasil apresenta, não de agora, mas já de alguns anos, aliás, de muito, né? Muito tempo. Porque quanto pior a educação brasileira, quanto maior a ignorância, quanto maior o erro e esse sistema que favorece os incompetentes, pior será o nosso quadro político. E isso não é por acaso, porque no errado, aquele que é errado, ele está no caminho dele. O Brasil, com seus erros, com a sua falta de estrutura, com a falta de educação, com a falta de um sistema melhor, o Brasil favorece os corruptos, os incompetentes e as pessoas que querem o mal, porque o mal sobrevive dele próprio, não é verdade? Mas, voltando à questão, o que é uma comissão parlamentar de inquérito para aqueles que não sabem, para as pessoas que são menos abastadas e as pessoas que têm mais desconhecimento e que são assíduas do meu canal e pessoas que conversam comigo no dia a dia? Uma comissão parlamentar, ela se origina dentro do órgão político, da Casa Legislativa, de forma a apurar ilícitos e possíveis irregularidades do dinheiro público e na gestão do Executivo ou mesmo da própria Casa Legislativa. A comissão, ela parlamentar de inquérito, ela tem o objetivo e a capacidade que às vezes a polícia não tem para interrogar personalidades, pessoas do próprio meio político, pessoas consideradas e que por muitas vezes são mesmo inimputáveis, né? Porque o dinheiro no Brasil compra tudo. Então a comissão parlamentar da Covid, ela vem para apurar possíveis irregularidades que ocorreram na gestão do dinheiro que foi destinado ao combate à pandemia. Eu digo possíveis porque, na verdade, essas irregularidades são tão evidentes, são tão à mostra, que me parece um escárnio a polícia justamente já não prender de imediato esse bando de vagabundos que, além de roubarem o país no dia a dia, se utilizaram de um período muito triste da nossa história mundial, da nossa história aqui no Brasil, que é o caso da pandemia, para roubar os cofres públicos. Então, hospitais de campanhas que foram feitos e desfeitos e ninguém sabe o dinheiro onde foi parar, compra de respiradores que não tinham, que não eram o correto, preços superfaturados, vacinas que foram compradas e outras que deixaram de ser compradas, insumos que não apareceram. Enfim, nós temos uma gama de escândalos no dia a dia, desde que começou a pandemia do Covid, que são fatos públicos e notórios. E aí a gente fica vendo esses senadores, uns querendo usar a cloroquina e essas besteiras que não se discute no mundo, só no Brasil,
como uma forma política de agredir o governo. Outros, um bando de canalhas que se dizem governistas, que não têm o mínimo de compromisso e respeito pelas pessoas que morreram, que estão sofrendo esse tempo todo, que ficam defendendo o indefensável. Um ministro idiota, imbecil, pilantra, que envergonha o exército brasileiro, tal de Pazuello, envergonha as Forças Armadas e se alia a um presidente que eu não diria genocida, eu diria que ele é pior do que um genocida, porque o genocida é a pessoa que tem um objetivo específico de matar, de exterminar alguém, porque tem um objetivo, seja político, alguma coisa. O Bolsonaro, ele não é um genocida. Ele é uma pessoa lamentável, triste, podre, que não tem objetivos, que não tem capacidade, que não tem cultura, que muitos ficam defendendo, dizendo que ele não é ladrão. Como não é ladrão? 30 anos roubando dinheiro público nos partidos todos que foram incriminados no Mensalão, ele estava onde? Quem pagou o dinheiro dele? Fui eu? Quem sustentou essa cambada? A mansão de 6 milhões de dólares do filho dele? Fui eu que comprei? Então as pessoas têm que ter um pouco mais de vergonha na cara também e parar de ficar defendendo esse bando de pulha que está aí. Lulas, Bolsonaros e companhia limitadas, como se fizessem política, porque de política vocês não sabem nada. Vocês não estudam, não querem saber de ciência política, de ética, vocês não querem saber de princípio, querem saber o que está se ensinando para os filhos dentro de casa. Então essa CPI, ela vem apurar irregularidades? Não, ela está fazendo um show, um circo, como ontem. O ex-governador do Rio, um outro pilantra, que foi uma porcaria de militar, porque se fosse um bom militar, teria sido um militar de carreira. Foi uma porcaria de juiz também, que ontem chegou ao desplante de dizer que ele foi um ótimo juiz em 17 anos, que nunca teve nada contra ele. Nunca teve nada contra ele, porque a própria justiça protege os seus juízes de todos os arbítrios e pilantragens que fazem. Agora, como foi governador, e mostrou ser um péssimo governador, uma pessoa tosca, uma pessoa nefasta, que botou aí dinheiro, hospital de campanha, roubou a 3x4, que está sendo acusado pelos seus homens de confiança, pelos seus ex-secretários de saúde, de ser ladrão, foi botado para fora e ontem vai na CPI do Covid usar a comissão parlamentar como se fosse um palanque para ele fazer comício. Enquanto isso, nós ficamos assistindo essa comissão que deveria ter obrigação de apurar as irregularidades, todas as fraudes e prender as pessoas, passar um relatório o mais rápido possível para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal pudesse proceder, as polícias estaduais pudessem proceder e prender todos esses vagabundos e, de preferência, trancar, botava eles numa cela, trancavam, então fazia até melhor, entendeu? Vamos começar a pensar numa coisa que tem que fazer, que é pena de morte. Pena de morte não é só para traficante que mora na favela, não. Tem que pegar e pensar em pena de morte e prisão perpétua para esses políticos vagabundos que estão aí roubando o Brasil há muito tempo. Nós temos que parar para pensar, porque não se fala, engraçado, se fala em privatizar tudo, a água. Por que não se privatiza o sistema penitenciário que está caindo aos pedaços? Nos Estados Unidos, o sistema penitenciário é privado. Por que se privatiza aqui no Brasil o serviço de saúde, pega essas OSs que estão todas envolvidas em corrupção, que não são responsáveis e não se responsabilizam de forma correta diante das leis trabalhistas pelos seus funcionários? Por que privatiza tudo e só não privatiza, por exemplo, o sistema penitenciário? Por que a gente não faz uma reforma no sistema penitenciário? Por que a gente não faz uma reforma nas legislações penais, nas leis processuais, acaba com essa quantidade de recursos? Por que a gente facilita tudo isso? Facilita porque a indústria do erro, da incompetência, da fraude e da ladroagem. E vocês, meus amigos, ficam brigando por A, B ou C quando são todos farinha do mesmo saco. A gente tem que mudar essa estrutura e parar de ficar com lenga-lenga, parar de ficar com pseudos articulações de pensamentos políticos que não levam a uma parte prática. As pessoas não conhecem, não procuram estudar e conhecer o que está acontecendo no Brasil na prática. Falam de educação, mas no Brasil não tem um projeto educacional. Falam de saúde, mas as pessoas não conhecem sequer a estrutura do sistema de saúde no Brasil, do SUS. Não conhecem as autarquias, fundações e todo esse grande monstro que é a estrutura do sistema de saúde. E aí o cara pega e bota esse tal de Pazuello e companhia limitada lá para tomar conta. Não pode dar certo. É isso que a CPI do Covid tem que ver. Quanto que gastou-se nas autarquias, fundações, administrações diretas, indiretas do Ministério da Saúde, para onde foi parar a verba da pandemia, para onde está sendo utilizado e de que forma está sendo utilizado o dinheiro público da área de saúde, que é um dinheiro vinculado, orçamentário,
vinculada à Constituição Federal. A Constituição Federal determina que 10% seja utilizado do orçamento da União para a saúde. Cadê esse dinheiro? Então, nós teríamos que ter uma comissão parlamentar realmente séria. Há pessoas sérias, mas há pessoas canalhas que vão lá com o intuito de fazer com que nada aconteça, como é o caso deste homem que é acusado de estar e de chefiar a milícia, de ter matado a Marielle, de ser ligado ao tráfico de armas, um homem da rachadinha, que agora vem um ministro e proíbe a quebra do sigilo fiscal desse senhor que esculhambou, juntamente com seu pai, a COAF, que é o seu Flávio Bolsonaro, ele e seus aliados, sempre atrapalhando o Brasil em proveito próprio. Eu fico muito triste porque eu queria falar de coisas positivas, coisas boas, mas infelizmente hoje eu vou até indicar um livro para vocês, que é esse aqui, ó, do Spinoza. Falta muito ao Brasil. Ética. É um livro de 2003, da editora Paulus, e fala tudo sobre ética. Spinoza é um filósofo maravilhoso. E vocês têm que começar a ler um pouco sobre essas coisas, gente. Vamos estudar, vamos procurar nos aprimorarmos. O Brasil precisa disso, ó. Ética, respeito, princípios. É isso que a gente tem que passar para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente tem que estudar, a gente tem que fazer o Brasil melhor hoje para que amanhã a gente possa colher coisas positivas. E é isso que eu desejo para o nosso país e para todos vocês. Um beijo no coração, paz e bem.